que insiste sempre em nos atacar. Mas eu queria lembrar a população de Garanhuns que esses ataques não têm sido realmente muito grosseiro no campo pessoal e não na questão da gestão, mas que ele já propagou isso em outros momentos, né, também. Eu recordo quando ele atacava muito o ex-prefeito Silvino Duarte e dizia que Silvino tinha uma rede de postos na Paraíba, que tinha rede de hotel na Paraíba, que tinha muitos apartamentos em Recife. Também fez isso em alguns momentos com o ex-prefeito Luiz Carlos, né? Ele se alimenta do ódio, se alimenta da mentira, se alimenta das fake news, né? E se alimenta do ataque às pessoas e às famílias. Nós estamos finalizando o levantamento para provar que ele não pode passar a vida nas emissoras de rádio ou nos lugares mentindo e a mentira dele virar verdade, porque ele fica repetindo isso constantemente. Ele fala que pavimentou 800 ruas em Garanhuns. Depois que saiu da gestão, ele já pavimentou mais de 900. Então eu queria que ele me dissesse as 100 e poucas que ele conseguiu pavimentar depois que saiu do cargo de prefeito. Ele continua pavimentando e eu não sei onde é que ele continua pavimentando. Então era importante saber disso, né? Até para a gente colocar no nosso mapa, porque na verdade ele conseguiu na gestão dele, nos 8 anos, pavimentar 500 e poucas ruas, e não 800 e não em 900 e poucas, ou quase 1000 ruas, como ele costuma dizer. Então essas mentiras dele precisam chegar no fim. Ele não pode estar agredindo, né? E no campo pessoal, como ele tem feito, fazendo acusações levianas, criminosas, tanto a minha pessoa quanto a minha família. Eu vejo que ele tem o hábito, Luciano, de dizer que minha família ganha 3 milhões na gestão, por ano, né? Todos os lugares que ele vai, ele fala isso, né? O que nós ganhamos, né? O que eu ganho pelo cargo de prefeito. E eu ganho o mesmo salário que ele ganhava, 25 mil reais por mês. É o mesmo salário bruto que eu ganho, é o que ele recebia, tá? O que a minha irmã Sandra, quanto secretária, que é muito atacada, ganha, é o mesmo salário de um secretário de 10.200 reais. O secretário Fá, que também ganha 10.200 reais. Essa é a renda nossa, da nossa família. Ele fala da secretária Wilza, que é minha prima de primeiro grau. Só que ele esquece que a secretária Wilza, inclusive, foi diretora de educação na gestão dele. Esquece que ela é funcionária efetiva. E esquece que pelas políticas que a gente vem fazendo de valorização aos professores, hoje ela estaria com um salário maior do que o salário de secretária. Essa que é a verdade. Então ele quer botar na conta, ela é efetiva, ela vai receber, inclusive receberia mais se tivesse optado pelo salário dela de professora, tá? Então essas verdades que a população precisa conhecer. Quando ele fala até assim, ele fala até de primo meu que está na gestão, é verdade. Tem primo de segundo grau meu que está na gestão, que trabalhava com ele, que foi indicado na gestão dele, que passou 5, 6 anos na gestão dele e que nós continuamos com ele. Até porque a gente não fez a política da perseguição, mesmo não tendo votado conosco, tá? Que votava no vereador que ele indicou, que também tem parentesco com ele e que permanece na gestão. Então, se você fizer a conta do que ganha um secretário de 10 mil reais, do que ganha um prefeito de 25 mil reais, você pode multiplicar por ano, vai dar menos de 500 mil reais. Mas é salário de trabalho, tá? Chegou no limite que a gente precisa dar um basta nisso. Eu já conversei com os meus advogados, com a Procuradoria, com o doutor Paulo Couto, e a gente agora vai acionar ele na Justiça, porque ele precisa provar. Ele não pode chegar, tá com acusações criminosas, tudo ele fala disso ou daquilo, né? Ele começou com um discurso que eu vou gastar 5 milhões para eleger meu filho. Quem conhece a nossa história sabe que todas as campanhas que a gente fez foi campanhas organizadas, campanhas com pouco recurso. Ele joga o que ele faz, ele joga pra gente. Quem conhece a história dele sabe sim que ele só fez campanhas milionárias. Sabe sim que todos os ataques dele foi nesse sentido. Então ele não pode querer jogar para a população, tá? Algo inexistente. Ele não pode estar nessa linha da fake news. E para finalizar essa parte de família, eu queria apenas chamar atenção para alguns pontos. E dizer a ele que o meu debate com ele, quando ele disse que eu tenho medo dele, eu não tenho medo dele de jeito nenhum. Ele esquece que eu fui para a eleição de 2016, num cenário adverso, e não fui eu que fugi do debate.
Todos os debates que foram realizados, ele não compareceu. Ele está esquecendo disso. E que se ele conseguir resolver as broncas dele na justiça, e como ele disse que o povo quer tanto ele de volta em 2024, eu não sei para que ele quer disputar a eleição de deputado, se diz que vai ganhar a eleição de deputado e já fala que vai disputar a eleição de 2024. Então, o povo de Garanhuns não precisa de meio deputado. Não precisa de um deputado para ter 2 anos de mandato. Vai precisar de um deputado que possa ajudar o prefeito, que possa ajudar o governo do estado, que possa acabar com essas brigas. Ele passou 8 anos com essas brigas com o governo do estado que não trouxe nada para Garanhuns. Então esse debate Garanhuns não precisa, Garanhuns não merece. E se ele entende conseguir resolver as broncas dele na justiça, nós estaremos prontos em 2024 para fazer esse debate. Agora o debate com grandeza, um debate com clareza, um debate com verdades. E eu não vou ter medo nenhum de comparar 4 anos da nossa gestão com 8 anos da gestão dele. Agora o que não pode é querer comparar 8 anos com 1 ano e 3 meses. Mas mesmo assim, se você começar a levantar as grandes ações que nós fizemos, o que nós vamos fazer, tenho dúvidas que a gente vai poder comparar sim, com muita tranquilidade, com muita clareza, 4 anos contra 8 anos dele. Falar em omissão, é importante dizer que quando a Câmara Municipal rejeitou as contas do ex-prefeito, não foi por questão política, como ele diz. Os 15 vereadores e vereadoras que votaram pela legalidade. Sabe o que é que ele fez? Ele falsificou, a gestão dele falsificou o relatório que foi encaminhado para o Instituto de Previdência, dizendo que fez o aporte que não foi feito. E ele mandou e o presidente do IPSG atestou. Ele quis, numa entrevista de uma emissora de rádio, há uns 30 dias atrás, jogar toda a responsabilidade do ex-presidente do IPSG. Só que o relatório veio da prefeitura. E não foi o relatório de 1 ano, tá, Luciano? Foi o relatório de todos os anos que foi feito assim. Tanto é que depois que a Câmara rejeitou as contas dele, o Tribunal de Contas está fazendo uma auditoria e pediu o levantamento dos últimos 5 anos, tá? Para poder comprovar. Porque o Tribunal de Contas foi induzido ao erro. Ele lesou não só o Instituto de Previdência, ele lesou também o Tribunal de Contas. Todo esse encaminhamento, quando ele mandava do relatório, não se tinha comprovação. Por quê? Mandou para o Instituto de Previdência e o Instituto de Previdência atestou que recebeu. Então foi tudo montado, tá? Maquiado, como a gente está vendo aqui do combustível. Como tem outras coisas que foram maquiadas da gestão dele, tá? E isso ele vai responder, porque o Tribunal de Contas está fazendo uma auditoria nesse sentido. Inclusive, a secretária Wilson participou de um momento que depois ela pode até relatar, fazer as colocações. Mas deixa eu voltar a essa questão aqui do combustível. De 2017 a 2020, a Prefeitura Municipal de Garanhuns gastou 22.448.894,68. Ou seja, 22 milhões e meio em 2017, 18, 19 e 20. Tá? Fiquem atentos para isso. 22 milhões e meio foi o que se gastou durante esses 4 anos de combustível da Prefeitura Municipal de Garanhuns. Sabe quanto consta no portal da transparência, Luciano? Apenas 15 milhões de reais. É o que consta lá. Por que omitir essa diferença de quase 8 milhões no portal da transparência? Por que omitir? E também, como bem disse aí Luizinho, eu queria agradecer a postura dos 13 vereadores e vereadoras, porque são 14 da base, mas para esse evento participaram de 13, né? E que com muito comprometimento conosco, com o grupo político, sem nenhum recurso, né? Não pode chegar aqui e dizer que já sabe disso, daquilo. Acho que os vereadores e vereadoras deveriam cada um entrar com ação
tá? De ação individual, para ele provar isso, porque ele não pode continuar mentindo, jogando o expediente que ele tinha o hábito de fazer, né? Jogando na responsabilidade dos atuais vereadores, simplesmente porque, como bem disse aqui o líder do governo, o evento foi o maior evento político fechado da história de Garanhuns. Não cabia ninguém na Aga, inclusive na avenida, do lado de fora, a gente pôde proporcionar com esse anúncio. Diferente dele, que quando fez o ato dele aí com a candidata a governadora dele e o ato de filiação, ele não conseguiu colocar 200 pessoas no Salão da Aga. Então talvez por isso que fica aí tão nervoso e que, como eu disse a ele, certo dia, Luciano, ele disse que a família Albino estava enterrada, que teria que se mudar de Garanhuns. Só que ele esqueceu que nós somos semente e que eles enterraram e que agora vão ter que assistir o nosso crescimento. E o nosso crescimento vai ser em ações, em desenvolvimento para a nossa cidade. Tenho certeza que a gente vai fazer uma cidade mais justa, mais próspera, mais igualitária, cuidando das pessoas e mais desenvolvida.